O fantasma que está apostando contra ele fica mais esperançoso quanto mais observa o comportamento de Lin Yu. Convencido de que o protagonista está quase sem dinheiro, ele aumenta o lance outra vez, levando o valor agora para 2.700.000. Lin Yu continua com a encenação sem deixar escapar nenhum detalhe, interpretando o papel de alguém que já gastou demais nas rodadas anteriores. Os fantasmas ao redor ficam cada vez mais certos de que ele já não tem mais capacidade de continuar elevando o preço por muito mais tempo. Um fantasma começa a dar sermão nos jogadores próximos com uma confiança arrogante, dizendo que os humanos são criaturas tolas por natureza. Na opinião dele, quanto mais fundo um leilão vai, mais caros os itens ficam, então qualquer um com cérebro deveria saber ser prudente em vez de desperdiçar dinheiro. Enquanto Lu faz a contagem do lance, ela mesma faz uma estimativa aproximada com base em como as rodadas anteriores aconteceram. Julgando por tudo que Lin Yu comprou até agora, ela suspeita que ele talvez tenha começado com apenas uns 7 ou 8 milhões, então parece possível que ele tenha se superestimado e finalmente recuado assim que a disputa real começou. Mesmo assim, a dona da Câmara de Comércio não se permite baixar totalmente a guarda em relação a ele. Na visão dela, esse jovem ainda não deve ser subestimado, porque qualquer um capaz de exibir tanta riqueza tão abertamente pode muito bem estar sendo apoiado por uma organização poderosa. Lin Yu mantém a atuação e deixa os insultos e provocações ao redor continuarem sem reagir. Os fantasmas em volta zombam dele abertamente, perguntando para onde foi toda a coragem de antes agora que o leilão ficou sério de verdade. O protagonista decide em silêncio que finalmente chegou a hora de dar uma lição de verdade nesses fantasmas. Com esse pensamento, ele abaixa lentamente a mão do rosto, deixando a expressão real aparecer mais uma vez. O fantasma que o encara fica abalado de repente não consegue entender o que mudou. Um instante atrás o cara parecia pressionado, mas agora existe uma expressão assustadora no rosto dele, tão calma e fria que provoca um arrepio instintivo nos fantasmas que estão assistindo. O cara então deixa claro que pretende aumentar o lance de novo. Só essa informação já atinge os fantasmas como um golpe, deixando vários deles visivelmente tremendo, porque percebem de repente que as coisas talvez não tenham seguido do jeito que eles imaginaram. O protagonista se prepara para sacar 3 milhões de nimbis na hora, e no instante em que faz isso, o espaço ao redor é inundado pela energia yin mais pura e concentrada possível. A pressão liberada por esse poder é tão intensa que a atmosfera dentro do vagão muda completamente. O fantasma diante dele sente uma onda enorme de pressão energética desabar sobre si e enrijece por instinto. Ele não tem a menor ideia do que o protagonista pretende fazer a seguir, e essa incerteza torna a cena ainda mais assustadora. O sistema monetário logo informa que o saque foi concluído com sucesso. No momento seguinte, o cara aparece segurando 3 grandes notas na mão, cada uma com valor nominal de 1 milhão. A dona da Câmara de Comércio observa a cena e deixa escapar um leve sorriso de quem já entendeu tudo. A essa altura, ela já percebeu completamente que o protagonista esteve brincando com os fantasmas do começo ao fim, deixando que eles comemorassem uma ilusão criada por ele mesmo. O fantasma caolho rapidamente se vira para o parceiro e pergunta o que eles devem fazer agora que a situação ficou tão sem esperança. O fantasma chifrudo e sombrio aceita a derrota com amargura e finalmente diz a verdade: eles já não têm mais nenhuma chance de vencer. Lin Yu vence o leilão sem mais suspense nenhum depois dessa última virada. Quando as pílulas mágicas chegam às mãos dele, ele sente imediatamente o potencial colossal de energia escondido nelas e entende o quanto essa aquisição realmente é valiosa. A dona da Câmara de Comércio agora acha o jovem muito mais interessante do que achou no começo. No fundo, ela já pretende conhecê-lo melhor mais tarde, se possível, começar algum tipo de cooperação vantajosa com ele no futuro. Essa compra mais recente deixa Lin Yu especialmente satisfeito, porque ele entende o quão absurdo é o verdadeiro valor dessas pílulas. Com algo assim, até os mortos podem, em teoria, voltar à vida, e num jogo mortal de thriller, esse tipo de garantia simplesmente não tem preço. O sistema monetário então envia outro lembrete ao protagonista, informando que ele precisa continuar concluindo novas tarefas se quiser melhorar seu cartão de cashback. Em outras palavras, esse leilão bem-sucedido foi só mais um passo adiante, e ele ainda tem mais coisas a fazer para fortalecer as próprias recompensas.
Um fantasma se aproxima discretamente de Lin Yu e, depois de abaixar a voz, pede um favor a ele, quer que Lin Yu deixe o próximo lote para ele. Nesse momento, o leiloeiro apresenta o item que vem a seguir, um lingote de ferro encontrado na perigosa terra de fronteira onde vários territórios do Reino Fantasma se encontram. Lin Yu escuta enquanto o item é explicado com mais detalhes. O lingote pode parecer simples por fora, mas pode ser forjado em armas de alta qualidade, e em batalhas contra fantasmas selvagens e ferozes, uma arma feita com esse material poderia dar ao dono uma vantagem enorme. Mesmo assim, Lin Yu logo percebe algo importante. Comparado com as pílulas raras e outros tesouros chamativos vendidos antes, esse tipo de material bruto para forja claramente é bem menos atraente para a maioria dos compradores no lugar. Então ele observa o velho fantasma que teve coragem de se aproximar dele de forma tão direta. Depois de olhar com atenção, Lin Yu percebe na hora que esse fantasma não está só levemente interessado, o velho claramente quer muito esse lingote. Sem a menor hesitação, Lin Yu levanta a mão e anuncia calmamente um preço de 2 milhões de mimi. O valor cai como um trovão no salão, deixando o fantasma próximo tão chocado que ele quase não acredita no que acabou de ouvir. O rosto do fantasma se retorce de raiva por causa do movimento de Lin Yu. Visivelmente irritado, ele se aproxima outra vez e tenta convencê-lo de um jeito mais direto, pedindo que recue e deixe o lote para ele em paz antes que a situação fique desagradável. Lin Yu responde num tom estável, quase frio. Ele lembra ao fantasma que as regras do leilão são simples, quem oferece o maior preço fica com o item, e já que essa é a regra dali, não existe mais nada para discutir. Ao ouvir isso, o fantasma finalmente percebe que não tem chance de superar Lin Yu nos lances. Sem outra opção, ele muda de abordagem e pergunta se Lin Yu aceitaria vender o lingote para ele depois, quando tiver juntado dinheiro suficiente. Essa proposta realmente pega Lin Yu de surpresa. Por um instante, um traço de espanto passa pelo rosto dele, e ele sente imediatamente que esse lingote de ferro provavelmente está sendo avaliado muito abaixo do que realmente vale. O fantasma continua falando e explica que, na verdade, ele próprio tem recursos financeiros consideráveis. O verdadeiro problema, segundo ele, é que no momento falta informação confiável suficiente, então ele não consegue julgar totalmente o item a tempo. Lin Yu responde de forma casual, dizendo que, pelo que ele consegue ver, esse material é apenas um pedaço de metal de segundo nível. Mais tarde, ele pretende encontrar um ferreiro e mandar transformar o lingote em um artefato de verdade. O fantasma logo acrescenta que o metal é muito mais promissor do que parece à primeira vista. Segundo ele, nas mãos do ferreiro certo, o lingote poderia revelar um potencial enorme e, depois de devidamente forjado, seu valor poderia subir drasticamente. Nesse ponto, Lin Yu finalmente entende o que está realmente acontecendo. O fantasma diante dele não é um comprador qualquer, ele é um ferreiro fantasma, e no mundo fantasma os ferreiros realmente habilidosos são extremamente raros e geralmente vivem escondidos. Pensando nisso, Lin Yu rapidamente avalia a situação no coração. Não há necessidade de prejudicar a relação com um artesão útil por causa de uma única transação, ainda mais quando um ferreiro como esse pode se tornar muito valioso para ele depois. O fantasma logo confirma a suspeita de Lin Yu sem mais rodeios. Ele se apresenta com um toque de orgulho, dizendo que é o conhecido ferreiro Jin Lian. Lin Yu diz a Jin Lian que ele realmente não tem dinheiro sobrando bastante para ficar comprando materiais repetidamente no futuro. Então oferece outro caminho, se Jin Lian estiver disposto a firmar um contrato com ele, Lin Yu pode até dar esse lingote de graça. Jin Lian rejeita a oferta quase na mesma hora. A atitude dele é firme e inabalável ao deixar claro que não tem nenhuma intenção de se submeter a alguém, e certamente não pretende reconhecer outra pessoa como seu mestre. Não só Jin Lian recusa, como ainda vira a conversa contra Lin Yu. Ele propõe que Lin Yu se torne discípulo dele, prometendo que, se isso acontecer, vai ensinar muitas coisas, incluindo a valiosa arte de forjar armas. Lin Yu não perde tempo fingindo pensar no assunto. Ele diz sem rodeios que, se for assim, então não há mais nada para conversarem, e reafirma calmamente seu lance de 2 milhões sem dar o menor sinal de recuo.
Bem nessa hora, a dona da Câmara de Comércio dá um passo à frente e anuncia para a multidão que o leilão está quase chegando ao fim. Ela informa a todos os presentes que o próximo lote será o item final da noite. Então o último tesouro é revelado, uma máscara fantasma de nível altíssimo. O efeito dela vai muito além de um disfarce comum, levando ocultação e camuflagem para um nível totalmente diferente, deixando claro na hora por que tantos olhos se fixam nela. Mesmo com o preço inicial da máscara já definido em 1 milhão, isso não esfria em nada a empolgação no salão. Pelo contrário, um grande número de fantasmas está ansioso para disputar esse item. O fantasma Caolho também entra na disputa sem a menor hesitação. A voz dele ecoa de forma cortante ao dar um lance de 1.250.000, deixando óbvio que ele não tem nenhuma intenção de deixar esse item escapar facilmente. Ao mesmo tempo, o fantasma Caolho incita os outros ao redor. Em voz alta, ele manda os fantasmas próximos pararem de ficar só olhando, avisando que não podem deixar aquele humano levar todos os tesouros do leilão. À medida que a tensão sobe, o fantasma Caolho percebe uma criatura fantasmagórica enorme ali perto com uma expressão estranha no rosto. Irritado com aquela reação silenciosa, ele se vira e pergunta exatamente do que o gigante está rindo. O fantasma gigantesco responde de forma calma, quase debochada. Ele diz que não se importa se o humano levar todos os lotes, porque, se isso acontecer, talvez isso só torne o próprio trabalho dele muito mais fácil depois. Os lances continuam subindo aos poucos, à medida que um participante após o outro adiciona mais valor ao preço. Enquanto isso, Lin Yu permanece paciente e imóvel, claramente esperando o momento certo para atacar com um número que ninguém mais consiga acompanhar. Quando esse momento chega, Lin Yu ativa silenciosamente o sistema de cashback e então solta seu preço de uma vez só. O lance dele sobe direto para 3 milhões de min, esmagando instantaneamente o ritmo da disputa. O fantasma Caolho perde completamente o controle das emoções ao ouvir aquele valor. Furioso e incapaz de esconder a frustração, ele encara Lin Yu com ódio, grita de raiva e quase desaba ali mesmo. Pouco depois, a dona da Câmara de Comércio anuncia que o leilão está oficialmente encerrado. Até ela soa impressionada ao comentar com seu subordinado fantasma que nunca viu uma única pessoa varrer todos os lotes desse jeito antes. Black Moon observa Lin Yu em silêncio, com os olhos cheios de interesse. Ela percebe que ele realmente não se importa com quanto dinheiro gasta. Não existe dor, arrependimento nem amargura nele, só um prazer sincero, como se estivesse se divertindo do começo ao fim. O próprio Lin Yu naturalmente fica muito satisfeito com o resultado do leilão. Essa viagem não só atraiu a atenção de uma multidão enorme, como também permitiu que ele garantisse vários itens realmente impressionantes e muito úteis. Não demora muito, e a dona da Câmara de Comércio vai direto até ele. Com um sorriso e um interesse evidente, ela diz a Lin Yu que ficou profundamente impressionada com a força financeira que ele demonstrou naquela noite e quer conhecê-lo formalmente. Lin Yu mantém a cautela de sempre e não revela sua verdadeira identidade. Em vez disso, ele diz de leve à dona da Câmara de Comércio que ela pode simplesmente chamá-lo de Imperor. Black Moon olha para o jovem em silêncio por um instante, enquanto seus pensamentos se movem rápido por trás dos olhos calmos. No fundo, ela espera que, com a ajuda de alguém como ele, consiga subir de posição dentro da Câmara de Comércio muito mais rápido. Depois de pensar com cuidado, Black Moon oferece a Lin Yu um convite especial. Ela propõe que ele se torne um membro VIP da Câmara de Comércio, para poder aproveitar tratamento exclusivo e acesso a certas ofertas especiais no futuro. Lin Yu mostra que está disposto a aceitar o status VIP, mas só com uma condição. Ele diz a ela que, se estiver preparada para fazer um pequeno favor para ele primeiro, então eles podem continuar discutindo o acordo. Black Moon não recusa nem hesita. Em vez disso, ela sorri e diz a Lin Yu que ficará mais do que feliz em ouvir que tipo de pedido ele quer fazer. Lin Yu explica calmamente que não precisa de desconto nenhum. Ele está totalmente preparado para pagar o preço cheio por cada item que comprou, sem pedir redução alguma. Black Moon acha esse pedido extremamente estranho e não consegue esconder a confusão. Ela explica que, de acordo com as regras da Câmara de Comércio, membros VIP recebem automaticamente um desconto de 20%.
Ao mesmo tempo, o sistema monetário de Lin Yu informa em silêncio que esse desconto não vai afetar de forma significativa o volume de consumo dele. Depois de ouvir isso, Lin Yu finalmente concorda com as condições dela. Então Black Moon se vira para o fantasma ao lado e manda que prepare e entregue imediatamente um token de identificação para ele. No instante seguinte, o fantasma aparece diante deles e joga na direção de Lin Yu um distintivo exclusivo de cliente VIP. O movimento é rápido e eficiente, como se esse tipo de serviço já tivesse sido aperfeiçoado há muito tempo. Lin Yu pega o distintivo e o examina com cuidado. Enquanto observa os detalhes, um pensamento surge em silêncio na mente dele. A Câmara de Comércio pode muito bem ter uma ligação próxima com aquele hotel de outro mundo que ele encontrou antes. A lembrança daquele hotel fantasmagórico e do dono misterioso imediatamente volta à mente de Lin Yu. Quanto mais ele pensa nisso, mais convencido fica de que o hotel e a Câmara de Comércio provavelmente são apoiados pela mesma organização. Bem nessa hora, um fantasminha se aproxima do jovem com clara empolgação. Depois de se apresentar a Lin Yu, o pequeno fantasma oferece seus serviços com educação, claramente esperando se ligar a alguém influente. Lin Yu não o rejeita e apenas diz que, se surgir a necessidade, talvez peça ajuda a ele no futuro. Ao ouvir isso, o pequeno fantasma fica visivelmente radiante, emocionado por ter conseguido fazer contato com um jovem tão poderoso. Não muito depois de o fantasminha recuar, uma criatura enorme também se aproxima de Lin Yu. Ela se curva com respeito e se apresenta, dizendo ser o gerente do Lower Paradise. O gerente explica que a organização dele se especializa principalmente em negócios com necromantes. Num tom educado, ele convida Lin Yu a visitar o Lower Paradise quando tiver a chance e escolher pessoalmente o que despertar o interesse dele por lá. Lin Yu agradece ao gerente pelo convite e responde de forma educada, mas medida. Ele diz que, se tiver tempo depois, com certeza fará uma visita à organização deles e dará uma boa olhada no lugar. Então o gerente aperta calorosamente a mão de Lin Yu antes de se afastar. Com uma atitude respeitosa, ele deseja ao jovem uma boa viagem, encerrando de forma tranquila essa troca breve, mas significativa. Lin Yu logo se vê cercado por uma multidão densa de fantasmas por todos os lados. Um atrás do outro, eles vão se aproximando, todos ansiosos para conhecer o jovem que acabou de chocar todo o salão do leilão com sua riqueza, confiança e um sucesso inacreditável. Os jogadores praticamente estão idolatrando Lin Yu agora, tratando ele como uma verdadeira lenda. Um deles até fala todo animado que vai fazer um post separado no fórum só sobre Lin Yu e tudo o que aconteceu nessa aventura maluca de hoje. Nessa hora, um fantasma feroz enorme começa a avançar pelo corredor do vagão. A presença dele é opressora e bruta, e ele empurra sem piedade qualquer um que esteja no caminho, fazendo a multidão barulhenta se abrir no meio por puro medo. A criatura fantasma gigantesca para bem na frente de Lin Yu encara ele de cima com um olhar duro e investigativo. Com uma voz baixa e pesada, ela pergunta se ele é mesmo o homem que se chama Imperor. Lin Yu confirma calmamente que Imperor é realmente o nome que ele está usando. Mas quase no mesmo instante, o trem inteiro dá um solavanco violento, o vagão começa a tremer de ponta a ponta, e um freio de emergência é acionado sem aviso. Ao perceber a mudança repentina na postura e na expressão do fantasma, Lin Yu sente na hora que o clima mudou. Ele entende imediatamente que a parte fácil acabou, e que uma nova prova, muito mais perigosa, está prestes a começar. Black Moon rapidamente avisa ao maquinista que sua força está sendo suprimida por uma influência externa ligada à energia Yin. Por causa dessa interferência, ela não consegue usar suas habilidades direito e, por enquanto, também não consegue sair do trem. O maquinista não perde tempo. Ele pega o rádio na mesma hora e tenta entrar em contato urgentemente com o condutor e o mecânico, claramente querendo confirmar o que deu errado antes que a situação saia totalmente do controle. Lin Yu volta sua atenção para o fantasma enorme à sua frente. Seu olhar fica mais afiado enquanto ele tenta descobrir quem exatamente é esse fantasma, o que ele quer e por que apareceu de propósito nesse trem num momento tão tenso. Alguns funcionários do trem entram correndo no vagão para acalmar o pânico crescente. Eles dizem aos passageiros para ficarem onde estão, manterem a calma e confiarem que o problema será resolvido o mais rápido possível. Pelo rádio,
O maquinista informa ao mecânico e ao condutor que a perturbação pode estar ligada a um fantasma gigante com uma cicatriz atravessando o rosto. O tom dele deixa claro que esse suspeito é extremamente perigoso. Não muito depois, o mecânico do trem dá um passo à frente e se aproxima diretamente do fantasma de rosto cicatrizado. Mantendo a voz firme, ele ordena que o fantasma fique exatamente onde está e avisa para ele não fazer nenhum movimento. O fantasma de rosto cicatrizado responde com uma risada baixa e debochada, como se aquele aviso não significasse nada para ele. Então, com confiança deliberada, ele levanta a mão e estala os dedos alto. Num instante, o interior do vagão explode em clarões vermelhos de energia. O ar fica pesado, uma névoa preta espessa se espalha pela cabine, e o lugar inteiro é engolido por um brilho sinistro e uma escuridão sufocante. À medida que a névoa se espalha, uma gangue de ladrões fantasmas enormes surge de repente dentro do vagão. Seus corpos são brutais e ameaçadores, e no momento em que aparecem, o carro do trem deixa de parecer transporte público e passa a parecer um matadouro sem saída. O líder da gangue vai direto até Black Moon e fala com ela num tom de familiaridade arrogante. Ele diz que já ouviu muito sobre a reputação dela, enquanto Black Moon alerta friamente de que existe uma organização poderosa por trás dela e que ele deveria pensar bem antes de agir. O líder da gangue cai na gargalhada com esse aviso. Com um desprezo claro na voz, ele diz que a Chamber of Commerce não passa de um ninho de ratos gananciosos por dinheiro, e deixa bem óbvio que não tem o menor medo deles. Então o fantasma anuncia abertamente seu plano para todos os presentes. Ele declara que o trem já foi isolado, e que o poder dos fantasmas lá dentro foi forçadamente suprimido até níveis comuns. A expressão de Black Moon fica ainda mais fria quando ela diz aos bandidos que a bolsa de tesouro nesse trem pertence à Chamber of Commerce. O tom dela é afiado e controlado, mas também carrega um aviso bem claro. O líder dos bandidos solta um resmungo de desprezo e diz que nunca respeitou as regras da Chamber of Commerce mesmo. Depois de ver uma pessoa comprar casualmente todos os itens do leilão deles, ele agora pensa ainda menos na autoridade deles do que antes. Black Moon rebate na hora, dizendo ao líder da gangue que nem ele nem seus comparsas têm o direito de encostar nos clientes VIP da Chamber of Commerce. As palavras dela são firmes, e a proteção desse status claramente não é negociável. O líder da gangue apenas abre um sorriso ainda maior, convencido de que o saque desta noite vai ser mais valioso do que qualquer coisa que ele poderia ter imaginado. Enquanto fala, ele revela de propósito sua arma mortal para todos ao redor, quase como se estivesse se exibindo antes do massacre começar. Na mão dele está uma lâmina de corrente cruel, com uma aparência brutal e perigosa só de bater o olho. Na mesma hora, o sistema monetário alerta Lin Yu de que aquilo não é uma arma comum, mas sim um equipamento de alto nível. Dois bandidos logo se separam do grupo e vão direto na direção de Lin Yu. No momento em que vê os dois se aproximando, Lin Yu entende sem dúvida nenhuma que uma luta feroz está prestes a explodir bem na sua frente. Um dos fantasmas zomba de Lin Yu com deboche escancarado. Num tom provocador, ele manda Lin Yu se comportar direitinho, como se Lin Yu já fosse uma presa indefesa parada diante de um açougueiro. Os olhos de Lin Yu ficam gelados. Ele decide que esse é o momento certo de chamar sua ajuda fantasmagórica e, no instante seguinte, o Imperor of Fendu aparece atrás dele, com uma presença repentina, pesada e intimidadora. Um dos bandidos fica visivelmente chocado com a cena diante dele. Ele claramente nunca esperava ver um fantasma feroz surgir só para proteger e defender um humano como Lin Yu. O bandido encara a cena sem acreditar, chocado que um mero jovem de segunda classe tenha conseguido domar um fantasma feroz desse nível. O Imperor of Fendu não dá tempo nenhum para ele pensar, declarando friamente que a melhor defesa é o ataque antes de golpear primeiro. O vagão explode em clarões cegantes de poderosa energia que... Um golpe de força esmagadora avança de uma vez e lança o bandido voando até o outro extremo do vagão, como um pano jogado por uma tempestade. O bandido cai com tudo no chão, mas depois de um breve momento, ele se força a ficar de pé de novo e estabiliza a respiração. Limpando o choque da expressão, ele elogia o Imperor of Fendu com relutância e admite que aquele golpe foi realmente bom. O Imperor of Fendu avança lentamente em direção ao líder dos bandidos com uma pressão calma e esmagadora.
Em voz baixa, ele diz ao bandido que o reconhece, deixando claro que essa não é a primeira vez que os caminhos deles se cruzam. O líder estreita os olhos e depois solta uma risada áspera. Ele diz que se lembra de ter visto o Imperor of Fendu na beirada do mundo dos fantasmas antes, usando um avental sujo e carregando uma faca de açougueiro como um cozinheiro qualquer. Enquanto olha para a figura imponente diante dele, o líder dos bandidos convence a si mesmo de que o Imperor of Fendu já não é tão poderoso quanto antes. Aos olhos dele, o oponente não passa de mais um fantasma feroz no mesmo nível, e chamas infernais começam a arder no seu olhar. Com a intenção assassina tomando conta da mente, ele avança de uma vez e lança sua lâmina de corrente contra o Imperor of Fendu. O golpe é cruel, rápido e carregado de pura intenção de matar. O Imperor of Fendu reúne uma enorme quantidade de energia ao seu redor num instante. O ar em volta do corpo dele parece tremer quando ele libera esse poder e lança um contra-ataque brutal direto no inimigo. Os dois oponentes trocam golpes pesados um atrás do outro, e cada ataque faz o vagão tremer. Correntes violentas de energia explodem em todas as direções, rasgando o ar e varrendo tudo que tiver azar de estar no caminho. Um dos passageiros encara Lin Yu com os olhos arregalados, ainda tentando processar o que está vendo. Ele não consegue acreditar que esse jovem realmente conseguiu controlar e comandar um fantasma feroz tão aterrorizante. Enquanto isso, os jogadores todos se escondem atrás do que restou dos assentos que sobreviveram ao caos. Uma garota está chorando baixinho, sem conseguir se controlar, porque acredita de verdade que todo mundo nesse trem vai morrer ali. Mesmo no meio de todo esse caos, Black Moon continua inesperadamente calma, fumando seu cachimbo mágico com tranquilidade. O que realmente a surpreende não é o assalto em si, mas o fato de um humano de aparência comum realmente conseguir subjugar um fantasma feroz daquele nível. O mecânico do trem compartilha seus pensamentos com Black Moon em voz baixa. Na opinião dele, Lin Yu não é apenas talentoso, mas também absurdamente sortudo, porque pessoas com tanto talento e tantas oportunidades assim raramente aparecem juntas. Black Moon sabe muito bem que a magia deles ainda está sendo suprimida e que não dá para contar com isso agora. Por causa disso, ela rapidamente propõe que todos que ainda conseguem lutar unam forças e revidem juntos contra os bandidos. O mecânico concorda imediatamente com a avaliação dela. Ele diz que não há mais tempo para hesitar e incentiva todo mundo a partir para cima do inimigo de uma vez, em vez de ficar esperando ser abatido aos poucos. Ao chamado dele, o maquinista, o mecânico, o condutor e os outros funcionários treinados entram todos na luta. O ataque deles é direto e coordenado, mostrando que, mesmo sob pressão, eles não estão totalmente despreparados. Ao mesmo tempo, Lin Yu tenta formar um campo de proteção ao redor de si. Mas antes que consiga se firmar totalmente na defesa, ele ouve uma voz hostil dizendo que se esconder não vai salvá-lo. Um bandido avisa seu cúmplice para não vacilar. Ele o lembra de tomar cuidado, dizendo que esse jovem tem muitas cartas na manga e é muito mais problemático do que parece à primeira vista. Mesmo assim, o fantasma logo acrescenta que, não importa quanto dinheiro Lin Yu tenha, no fim das contas ele ainda é só um jogador de segundo nível. Para o bandido, isso significa que Lin Yu não deve ser difícil de matar. Com um sorriso cruel, o bandido puxa uma faca e aponta para Lin Yu. Ele diz que daqui a pouco vai lucrar até com a carne do corpo de Lin Yu. Lin Yu encara o bandido de volta com desprezo escancarado e sem o menor traço de medo. Aos olhos dele, aquilo é só mais um fantasma comum com ego inflado, o tipo de idiota que se acha muito mais do que realmente é. Então, com um toque de poder, Lin Yu materializa dois parafusos enormes diante de si. Sem hesitar, ele faz os dois girarem em direção ao inimigo numa velocidade assustadora, transformando o metal simples em projéteis mortais. O bandido é atingido por uma onda de puro choque. Ele vê os parafusos girando e vindo direto na sua direção, rápidos e brutais, e naquele instante percebe, horrorizado, que não tem como desviar. Os parafusos girando acertam em cheio a cabeça do bandido com uma força brutal. O fantasma agarra o próprio crânio com as duas mãos e solta um grito agudo e sofrido, com o corpo inteiro tremendo por causa do impacto repentino. Sem perder nem um segundo, Lin Yu usa um salto poderoso e encurta a distância num instante.
Ele aparece bem na frente do inimigo e desce a espada num golpe feroz e limpo. Nessa troca rápida, Lin Yu realmente sente o valor da espada no campo de batalha. Naquele momento, ele fica ainda mais certo de que a enorme quantia que gastou nela definitivamente não foi desperdiçada. Um dos outros bandidos, agarrado no teto do vagão, vê tudo com clareza. Depois de assistir Lin Yu matar seu companheiro com os próprios olhos, ele imediatamente passa a enxergar esse jovem como um oponente realmente perigoso. O fantasma no teto continua observando Lin Yu com muito cuidado, claramente tentando encontrar uma saída para a situação o mais rápido possível. Ele quer lançar um ataque furtivo por trás, mas a densa energia sob o controle de Lin Yu faz ele hesitar. Lin Yu percebe rápido que o fantasma está encarando ele e calculando suas chances. Em vez de recuar, ele provoca a criatura de propósito e diz friamente para ela mostrar tudo do que é capaz. A criatura fantasmagórica sofre uma mutação repentina, com o corpo se contorcendo de um jeito feio e antinatural. Então ela puxa várias grandes golfadas de ar e dispara ondas sonoras poderosas direto contra Lin Yu. Ao mesmo tempo, Emperor of Fendu e o líder dos bandidos continuam seu confronto violento sem parar. Por enquanto, a força dos dois parece equilibrada, e nenhum dos lados consegue ganhar vantagem clara ou encerrar a luta. Ao ver seu comparsa liberar aquelas ondas sonoras, o líder dos bandidos abre um sorriso cruel. Ele provoca Emperor of Fendu e diz que seu mestre vai morrer muito em breve. Emperor of Fendu responde sem o menor sinal de pânico. Ele manda o fantasma se preocupar consigo mesmo e depois diz friamente que seu mestre morrer é algo que só pode acontecer nos sonhos dele. O bandido no teto continua soltando uma onda sonora brutal atrás da outra. Mesmo sob essa pressão destrutiva, Lin Yu se recusa a recuar e continua avançando passo a passo enquanto se aproxima cada vez mais do fantasma. O fantasma já não consegue esconder a decepção no rosto. Ele percebe rápido que Lin Yu está carregando algum tipo de arma ou artefato que o protege contra ataques direcionados diretamente à alma. Os olhos dele logo se fixam no colar pendurado no pescoço de Lin Yu. O bandido entende na hora que aquele item não está ali só de enfeite, e que claramente tem um propósito muito mais perigoso. Aquele colar não é apenas um tesouro defensivo, mas também uma arma ofensiva. Lin Yu o ativa sem hesitar e usa seu poder para lançar um contra-ataque direto contra o fantasma. Fluxos de energia sinistra saem do colar e rapidamente se transformam em caveiras voadoras. Elas avançam em bando contra o bandido e começam a rasgar seu corpo com uma força selvagem e implacável. Encurralado, o fantasma decide que, se realmente está destinado a morrer nessa batalha, então vai arrastar Lin Yu junto e garantir que o jovem seja enterrado ao lado dele. Lin Yu calcula o momento com cuidado e decide que é a hora certa de usar os parafusos mortais de novo. Com um movimento seco, ele lança o par direto contra o bandido no teto do vagão. O fantasma apenas solta uma risada baixa quando vê os parafusos vindo. Com desprezo evidente, ele diz a Lin Yu que truques assim não servem para nada e pergunta se ele realmente acha que uma arma dessas pode acertá-lo. Lin Yu entende imediatamente que, dessa vez, o bandido está certo. Com seu nível de combate e velocidade de reação, o fantasma realmente tem capacidade de desviar dos parafusos sem muita dificuldade. Mesmo assim, Lin Yu continua calmo e diz ao fantasma para não comemorar cedo demais. Então ele tira uma Ice Soul série do armazenamento virtual e fala friamente que o fantasma está prestes a provar algo muito melhor. Com um movimento da mão, Lin Yu joga a esfera no oponente. No instante seguinte, o espaço ao redor do fantasma congela rapidamente, transformando a área em volta numa prisão de gelo. Lin Yu caminha devagar em direção ao fantasma preso, com a expressão firme e focada. Enquanto avança, ele percebe que essa é a primeira vez desde seu despertar que está usando seriamente seu poder espiritual em combate real. Nesse momento, o protagonista reúne seu poder espiritual, sua consciência espiritual e toda a experiência de combate que acumulou até agora. Ele comprime tudo isso em um único ponto mortal para um golpe decisivo. Querendo apenas que o fantasma nojento morra, Lin Yu balança a espada com uma intenção impiedosa. Mas, no instante seguinte, uma mão surge de repente por trás do fantasma e segura a lâmina, parando o golpe na hora. Lin Yu não consegue esconder o choque ao ver aquilo acontecer.
Ele acreditava totalmente que esse ataque acabaria com o fantasma, então esse bloqueio inesperado realmente o deixa atordoado por um momento. A criatura fantasmagórica solta uma risada baixa e horrível, encarando Lin Yu com um prazer cruel. Ela diz que ele não é o único com cartas na manga e promete que hoje ele vai morrer em agonia. Então o fantasma joga a cabeça para trás e começa a gritar no topo dos pulmões. Ao mesmo tempo, ele inunda o próprio corpo com uma quantidade enorme de energia que, tornando sua presença ainda mais perigosa de repente. As costas da criatura começam a se contorcer e inchar numa mutação assustadora. Crescimentos parecidos com casulos surgem da carne, e de dentro deles, membros longos com garras começam a rasgar caminho para fora. Um instante depois, a transformação está completa. O fantasma se transformou num enorme monstro aracnídeo, grotesco e aterrorizante, com um corpo que parece ter sido feito só para matar. O monstro encara Lin Yu e diz que a alma dele vai ser uma ótima adição à sua coleção. Com essa promessa cruel, ele imediatamente avança e parte para o ataque. Lin Yu reage na hora ativando seu colar mais uma vez. Ele claramente pretende usar o poder do artefato para bloquear e repelir o ataque da criatura nojenta. Com a ajuda do colar, Lin Yu consegue explodir o fantasma para longe de si. A criatura fica visivelmente confusa, sem entender como aquele artefato consegue misturar energia e energia aqui de forma tão perfeita. Mesmo com tantos membros novos brotando das costas do monstro, Lin Yu não desacelera nem recua. Ele continua pressionando e corta sem piedade aqueles apêndices com garras um após o outro. Depois de perder tanta da energia que tinha reunido, o fantasma é atingido por uma dor aguda e esmagadora. Seu estado piora tanto que ele já não consegue continuar lutando como fazia momentos antes. Lin Yu caminha até a criatura sofrendo com uma calma calculada. Olhando para ela de cima, ele pergunta em tom de deboche para onde foram toda aquela força, energia e vontade de lutar de que ela se gabava há pouco. Então ele pergunta por que ela está caída ali em vez de atacar. A criatura responde em meio à dor que possui um dom inato, um dom que permite transformar toda a agonia que sente em uma explosão destrutiva de energia que... O monstro rosna que os brinquedinhos de Lin Yu não são nada diante da sua verdadeira força. Então, cheio de raiva, ele se joga para frente outra vez e lança mais uma investida selvagem. Lin Yu responde imediatamente com a Burning Teshiki e ataca o fantasma de frente. O golpe vem rápido e pesado, carregando calor intenso e intenção assassina. A criatura se contorce para o lado e desvia por muito pouco do golpe. Amaldiçoando Lin Yu como um homem condenado, ela declara que vai arrancar sua cabeça antes que essa luta termine. Ao mesmo tempo, o fantasma ataca com uma velocidade assustadora, lançando mais ou menos 2 dúzias de pernas de aranha contra Lin Yu de uma vez só, numa tempestade densa e brutal de golpes. Os fantasmas mais fracos no trem já recuaram para um canto do vagão e estão escondidos ali em puro terror. Aos olhos deles, assim que o bandido terminar com o humano, eles com certeza serão as próximas vítimas. Os jogadores estão tão assustados quanto os fantasmas comuns, talvez até mais. Eles têm certeza de que serão os próximos a morrer, mas justo quando o monstro parece pronto para acabar com Lin Yu, o corpo do bandido de repente começa a se contorcer. Suas enormes pernas de aranha começam a chicotear descontroladamente para todos os lados. Os golpes ficam caóticos e sem controle, como se a criatura tivesse perdido de repente o comando do próprio corpo. O monstro percebe rápido o que aconteceu. Suas pernas ficaram presas na moldura quebrada da janela do vagão e, por mais que se debata, ele não consegue soltá-las, ficando incapaz de se mover direito. Ao ver essa brecha, Lin Yu enche o espaço ao redor com energia e invoca seu segundo fantasma. No momento seguinte, Secretary Bai é chamada para o campo de batalha. A garota se materializa graciosamente no ar, com uma aparição repentina, mas controlada. Depois de cumprimentar seu mestre com respeito, ela pergunta em voz calma como pode ajudá-lo. Lin Yu imediatamente ordena que Secretary Bai use a Energy of Atrid. Obedecendo sem demora, ela reúne um fluxo denso e arrepiante desse poder e o direciona direto para o bandido preso. No momento em que o monstro é atingido pela Energy of Atrid, ele solta um grito de cortar o coração. Campos densos de energia hostil envolvem seu corpo,
prendendo-o no lugar e tornando quase impossível qualquer movimento. Os passageiros do trem encaram a cena diante deles sem acreditar. Eles não conseguem entender como Lin Yu conseguiu prender ao seu lado dois fantasmas ferozes completamente diferentes, uma sendo uma garota linda, o outro um guerreiro aterrorizante. Mesmo assim, o bandido se força a superar o medo e reunir o resto de força que ainda tem. Cerrando os dentes, ele diz que, no fim, eles são apenas fantasmas e então balança as garras que ainda estão livres num último ataque desesperado. Lin Yu olha para o fantasma com clara impaciência e diz que já está cansado de lidar com ele. Então, sem fazer nenhum movimento extra, ele balança a espada e corta limpo as pernas de aranha que avançavam na direção dele. O fantasma fica atordoado com o que acabou de acontecer. Naquele instante, ele percebe algo ainda pior: suas pernas de aranha cortadas não estão mais se regenerando, e a vantagem em que ele confiava simplesmente sumiu. Sem dar tempo para o inimigo se recuperar, Lin Yu ativa a Faraos Bandage e a usa para prender o fantasma. Enquanto as faixas apertam o corpo da criatura, Lin Yu começa a caminhar em direção a ele num passo lento e constante. O fantasma entende na hora que já não tem chance real alguma. Ele está firmemente preso pela Faraos Bandage, e a Energia of Atri de Secretary Bai está oprimindo ele com tanta força que nem suas pernas de aranha conseguem mais se regenerar. Lin Yu despeja energia em sua lâmina de combate, e uma luz vermelha intensa se espalha pelo espaço ao redor. Sob esse brilho carmesim, ele ergue a arma e desfere um golpe poderoso direto no fantasma preso. Depois de perder todas as pernas de aranha, o bandido desaba no chão sem qualquer reação. Toda a arrogância feroz dele desaparece por completo quando ele começa a gemer em voz baixa, chama Lin Yu de irmão e implora miseravelmente por misericórdia. Desesperado para sobreviver, o fantasma promete às pressas que vai parar o ataque imediatamente. Ele diz que seus dois irmãos vão ouvi-lo e que, se Lin Yu poupar sua vida agora, todos os passageiros do trem vão permanecer completamente seguros. Lin Yu apenas sorri ao ouvir isso. Ele vai diminuindo a distância até o monstro devagar, enquanto o fantasma fala cada vez mais rápido, tentando desesperadamente convencer Lin Yu a poupar sua vida miserável. Segurando a espada brilhante na mão, Lin Yu olha para o fantasma de cima com uma expressão calma, quase debochada. Em voz fria, ele diz que ele é realmente péssimo em mentir. Vendo que implorar não está funcionando, o bandido muda de tom de repente e começa a ameaçar Lin Yu. Rosnando, ele diz que, se morrer ali, seu irmão mais velho vai rasgar Lin Yu em pedaços minúsculos e espalhar sua alma pelo mundo dos fantasmas. Lin Yu rapidamente perde a paciência com as mentiras constantes e as ameaças vazias do fantasma. Sem o menor interesse em ouvir mais uma palavra, ele balança a espada de novo e derruba o monstro sem hesitar. Logo depois disso, Lin Yu chama o sistema monetário e pede um Soul Extermination Talisman. O talismã mágico aparece em sua mão quase instantaneamente, pronto para ser usado na mesma hora. Lin Yu coloca o Soul Extermination Talisman diretamente no corpo do inimigo derrotado. No instante em que o talismã toca nele, o fantasma começa a se contorcer violentamente e solta um grito alto e horrível que ecoa por todo o vagão. Um passageiro se levanta de repente do assento, tomado pela empolgação, sem conseguir mais se segurar. Com alívio e alegria estampados no rosto, ele diz para as pessoas ao redor que o bandido finalmente foi derrotado. Os passageiros olham para Lin Yu com pura admiração. Ele não apenas matou um dos 3 principais bandidos da gangue, como também usou um feitiço que apaga completamente a alma, sem deixar nenhuma chance de sobrevivência. Jin Lian observa a cena com um olhar pensativo. Parece que ele teve uma ideia interessante e, no fundo, começa a sentir com ainda mais força que Lin Yu tem um potencial fora do comum. Nesse mesmo momento, o líder da gangue para abruptamente de lutar contra Emperor of Fendu. Ele vira a cabeça, vê o que aconteceu no vagão e percebe que um de seus comparsas já foi morto. Emperor of Fendu cai na gargalhada ao ver isso. Ele está claramente satisfeito porque seu mestre não só derrotou o irmão do líder da gangue, como também queimou sua alma por completo. O líder fantasma solta um rugido furioso e começa a amaldiçoar Lin Yu com um ódio desenfreado. Tomado pela raiva, ele perde todo o controle e avança direto em Lin Yu como uma fera enlouquecida.
Enquanto dispara para frente, o líder da gangue ergue sua espada de corrente bem alto para atacar. Com intenção assassina nos olhos, ele diz a Lin Yu que está prestes a tomar sua alma para si. Lin Yu percebe na hora o fantasma se aproximando dele. Em vez de entrar em pânico, ele responde com sarcasmo afiado e diz friamente que o outro deveria se preocupar primeiro em salvar a própria vida. Emperor Of Fendu corre imediatamente para ajudar Lin Yu. Reunindo seu poder num instante, ele condensa um escudo de energia e o lança na direção de seu mestre para protegê-lo. O escudo de energia intercepta o golpe do líder da gangue e o bloqueia completamente. No instante seguinte, Emperor Of Fendu emenda com um soco esmagador de seu enorme punho e acerta o bandido em cheio. A força desse golpe é assustadora. O corpo do líder da gangue é lançado para cima com tanta violência que ele atravessa o teto do vagão e é arremessado para fora. O ladrão cai no teto do trem e fica realmente abalado. Sem acreditar, ele se pergunta como um trem que parecia tão comum pode estar carregando passageiros tão poderosos. Emperor Of Fendu não deixa ele respirar por muito tempo. Ele também salta para o teto e vai direto atrás do líder da gangue, claramente decidido a acabar com o ladrão de uma vez por todas. A batalha feroz continua no topo do trem em movimento sem desacelerar. Os dois oponentes trocam golpes pesados repetidas vezes, enquanto explosões brilhantes de energia cortam a noite e iluminam toda a área ao redor. O líder fantasma olha para baixo pelo buraco no teto e grita uma ordem urgente para seu comparsa que ainda está no vagão. Ele manda que suba imediatamente e o ajude a lidar com essa luta. Um selo mágico começa a se formar ao redor do fantasma que ainda está dentro do vagão. Ele responde que já vai entrar na batalha e que os dois juntos vão derrubar Emperor Of Fendu. Black Moon percebe o plano dos ladrões na mesma hora. Sem hesitar nem por um instante, Black Moon salta no ar e desfere um chute feroz diretamente no fantasma, antes que ele consiga escapar. O fantasma bloqueia com facilidade o ataque da dona da Chamber of Commerce e nem parece incomodado. Então, movendo-se numa velocidade relâmpago, ele salta para cima e pousa no teto do vagão. Um contra-ataque poderoso do fantasma manda Black Moon para longe. Lin Yu reage instantaneamente, segurando ela a tempo e impedindo que caia com força no chão. Black Moon se firma nos braços de Lin Yu e agradece pela ajuda. Depois, ela olha seriamente para ele e pergunta o que ele pretende fazer agora nessa situação perigosa. Lin Yu diz a ela que já deu conta de um fantasma, mas que a situação geral ainda é extremamente séria. Se Emperor Of Fendu tiver que enfrentar dois fantasmas ferozes ao mesmo tempo, a pressão sobre ele vai ser esmagadora. Black Moon entende o que ele quer dizer imediatamente. Ela sabe muito bem que lidar com dois bandidos fantasmas ferozes ao mesmo tempo vai ser extremamente difícil, até mesmo para alguém tão forte quanto o Emperor Of Fendu. Lin Yu diz para ela não se preocupar tanto. Ele ordena que Secretário Bai fique para trás protegendo Black Moon e então corre imediatamente para apoiar Emperor Of Fendu. Uma batalha desigual já está acontecendo no teto do trem. Lin Yu sabe que não pode deixar os dois bandidos unirem forças e esmagarem seu fantasma, então ele entra na luta sem perder tempo. Lin Yu ataca rapidamente usando a Pharaoh's Bandage mais uma vez. Ele a enche com energia mágica e a dispara contra um dos bandidos, tentando detê-lo antes que os dois inimigos consigam se coordenar. O bandido olha para Lin Yu com puro desprezo e o vê como um tolo. Aos olhos dele, um mero overlord de segundo rank ousando interferir numa batalha dessas é simplesmente ridículo. Mas Lin Yu está confiando no verdadeiro poder da Pharaoh's Bandage. Ele sabe que ela é uma arma Yin de primeira classe, e acredita que sua força de supressão é mais do que suficiente para conter um fantasma feroz. Dessa vez, o julgamento de Lin Yu se prova completamente certo. A Pharaoh's Bandage se enrola firmemente em um dos bandidos, prendendo ele com segurança e deixando-o totalmente incapaz de se mover. O líder dos bandidos fica furioso ao ver Lin Yu interferindo de novo. Em tom de deboche, ele diz a Emperor Of Fendu para agarrar seu mestre e fugir enquanto ainda dá tempo. Emperor Of Fendu responde com desprezo aberto e diz ao ladrão que ele está muito enganado. Então manda ele se virar e olhar com atenção para seu comparsa, que já foi capturado pela Pharaoh's Bandage. O líder se vira e vê o fantasma amarrado atrás dele. Na mesma hora,
Ele cospe insultos furiosos contra Lin e o Emperor of Fendu, já pensando em primeiro libertar seu comparsa e depois destruir os dois. Com esses pensamentos queimando na mente, o líder dos bandidos avança outra vez e lança mais um ataque. Seus movimentos são ferozes e imprudentes, agora movidos quase inteiramente pela raiva. Enquanto isso, o fantasma amarrado luta com toda a força para se libertar. Mas seu poder lhe foi selado com tanta força que ele logo percebe que caiu numa armadilha feita por um artefato genuinamente de primeira classe. Quando o ladrão vê Lin Yu se aproximando dele outra vez, um medo real finalmente começa a surgir em seu coração. Ele não consegue evitar pensar que esse jovem talvez ainda tenha mais artefatos escondidos para usar. E esse medo não é à toa. Lin Yu materializa de repente uma enorme quantidade de seus exorcismo-talismãs e cola todos pelo corpo do ladrão, cobrindo ele quase por completo com selos mágicos. Um grito de cortar o coração rasga a garganta do fantasma, tão agudo que arrepia todo mundo ali perto. Então, só um instante depois, uma explosão violenta de poder colossal irrompe de seu corpo. Lin Yu fica realmente surpreso com o tamanho da força daquela explosão. Na mente dele, a conclusão vem rápido. Usar os talismãs junto com um artefato poderoso deve ter multiplicado o impacto várias vezes. Com o restinho de força que ainda tem, o fantasma cospe um insulto na direção de Lin Yu e se recusa a morrer em silêncio. Cheio de amargura, ele desafia o jovem para uma luta justa, gritando que uma batalha de verdade deve ser decidida sem depender de artefatos. Lin Yu responde sem o menor peso na consciência nem qualquer hesitação. Ele diz ao fantasma que eles vêm lutando honestamente desde o começo, e depois acrescenta com calma que ainda está disposto a poupar a vida do ladrão, se o fantasma aceitar reconhecê-lo como mestre. O fantasma explode de fúria no mesmo instante ao ouvir essas palavras. Para a surpresa de Lin Yu, o ladrão libera uma força violenta e realmente consegue se livrar de parte da supressão mágica do artefato. Com a intenção de matar transbordando do corpo, o bandido avança de novo contra Lin Yu. A voz dele sai selvagem e carregada de ódio, ameaçando devorar a carne do jovem e destruir completamente sua alma. No momento crítico, Emperor of Fendu chega para ajudar. O fantasma salta em um arco feroz por cima do inimigo e aterrissa na frente de Lin Yu, se colocando diretamente entre seu mestre e a ameaça que vinha chegando. Emperor of Fendu rapidamente avisa Lin Yu que a situação piorou. Ele explica que um dos ladrões entrou em estado de berserk, e quando isso acontece, palavras não servem para nada, um monstro assim só pode ser parado com destruição total. Lin Yu, no entanto, não mostra o menor sinal de pânico. Ele diz que ainda não há motivo para se preocupar, manda Emperor of Fendu segurar o líder e deixa claro que pretende lidar sozinho com o outro comparsa. Para tranquilizar seu fantasma, Lin Yu acrescenta com calma que ainda tem mais alguns truques escondidos na manga. O tom dele é firme, como se todo aquele caos ainda estivesse totalmente dentro do que ele consegue controlar. Ao ouvir isso, Emperor of Fendu não consegue evitar sentir um leve arrepio diante da profundidade do poder e da confiança escondidos dentro desse jovem. Ao mesmo tempo, ele também fica aliviado, porque isso significa que Lin Yu não é alguém que vai cair facilmente em batalha. Lin Yu entende claramente qual é sua maior vantagem agora. Mais do que força bruta, é seu suprimento praticamente inesgotável de artefatos de alta qualidade, ferramentas poderosas o bastante para mudar completamente o rumo de uma luta no momento decisivo. O ladrão que entrou em estado de berserk solta gritos infernais e estridentes enquanto avança. Seus movimentos são selvagens e distorcidos, e a loucura dentro dele faz com que pareça ainda mais perigoso do que antes. Lin Yu diz a Emperor of Fendu que a batalha entrou em sua fase final. Ele ordena que ele pare de se conter e use todas as técnicas poderosas que tiver, porque esse é o momento que vai decidir tudo. Ao ouvir essa ordem, os olhos de Emperor of Fendu se acendem com uma enorme explosão de energia. Ele solta um rugido alto, com o corpo inteiro transbordando poder violento, e então se lança para a frente atacando com força total. Lin Yu observa isso com expectativa genuína, satisfeito por essa batalha finalmente permitir que ele veja a verdadeira extensão do poder de combate do seu fantasma. Ao mesmo tempo, ele abre um portal ao seu lado e enfia a mão fundo nele. Desse portal, Lin Yu puxa um baralho de cartas mágicas.
Ele sente imediatamente que esse artefato de terceira ordem pode ser exatamente o que ele precisa para quebrar o impasse e encerrar de vez essa batalha longa e exaustiva. O ladrão percebe o sinal estranho de energia ao redor do artefato e logo entende que tem algo errado. Sob a influência de forças externas, a técnica da Magic Compass já começou a sair do controle e ficar instável. Lin Yu segura as cartas mágicas brilhantes com confiança silenciosa. Seus olhos estão firmes e focados, cheios de determinação absoluta, enquanto ele se prepara para um ataque decisivo que pode encerrar toda a luta. Ele embaralha o baralho com naturalidade e começa a montar um feitiço poderoso através das cartas. Conforme essa energia perigosa vai se acumulando, os inimigos finalmente começam a ficar nervosos, percebendo que a situação está escapando cada vez mais do controle deles. Enquanto isso, o líder da gangue já está olhando para o artefato de alto nível com pura ganância. Na mente dele, se o grupo conseguisse pegar algo assim, a força dele se multiplicaria muitas vezes e futuras emboscadas seriam ainda mais bem-sucedidas. Emperor of Fendu entra na frente com um aviso feroz e manda o bandido não chegar nem mais perto do seu mestre. A intenção dele é óbvia, custe o que custar, ele vai proteger Lin Yu até o fim. Como um artefato poderoso, o baralho mágico libera um campo denso de energia ao redor de Lin Yu. O ar à sua volta muda, treme e fica pesado, deixando claro que aquelas cartas são muito mais perigosas do que parecem à primeira vista. O bandido ativa de repente um sinal mágico e usa a técnica da Magic Compass para se teleportar. Num clarão, ele desaparece de vista e reaparece atrás de Lin Yu, tentando pegá-lo por um ângulo cego. O corpo inteiro dele está queimando de raiva quando aparece ali. Tomado por intenção assassina, ele se prepara para lançar um golpe cruel nas costas de Lin Yu. Mas Lin Yu percebe o inimigo teleportado quase no mesmo instante. Sua reação é extremamente rápida e, sem entrar em pânico, ele lança com força uma carta mágica direto no fantasma. O fantasma debocha por dentro ao ver essa resposta. Aos olhos dele, Lin Yu está se achando demais se realmente acredita que uma simples carta lançada pode impedi-lo. Ao ver a carta vindo em sua direção, o fantasma usa teletransporte mais uma vez para desviar. Mas Lin Yu acompanha isso imediatamente com força espiritual, rompe a defesa do ladrão no momento exato, e a carta mágica ainda assim acerta o alvo. Só então o fantasma percebe que esse era um ataque mágico muito mais traiçoeiro do que parecia no começo. A carta perfura seu corpo e libera na hora uma enorme quantidade de energia destrutiva de dentro para fora. Mesmo assim, o ladrão tenta agir como se não fosse nada. Ele trata o ferimento como um simples arranhão e insiste em se jogar para frente, ainda decidido a continuar o ataque. Então a situação muda de repente. Incontáveis cartas de baralho começam a explodir de dentro do corpo do fantasma, rasgando sua camada de energia por dentro, drenando enormes quantidades de poder e deixando ele paralisado de choque. Lin Yu manipula calmamente as cartas à sua frente enquanto observa o resultado. Nesse momento, ele percebe o quão imprevisível e aterrorizante esse artefato pode ser quando é usado em combate real. O líder da gangue vê seu parceiro sendo dominado e explode de raiva na mesma hora. Com os olhos em chamas e o rosto retorcido de fúria, ele berra que vai destruir todos os seus oponentes. O fantasma grita violentamente e ativa um círculo mágico sobre si mesmo. Através dele, ele puxa uma quantidade absurda de energia que invade seu corpo, reforça sua forma e o torna assustadoramente poderoso. Depois de reunir energia suficiente, o fantasma se prepara para se teleportar outra vez. O plano dele é claro, desaparecer do campo de batalha e reaparecer de repente por outro ângulo para atacar sem aviso. Emperor of Fendu resiste com dificuldade ao ataque do líder da gangue, mal conseguindo segurá-lo. Mesmo sob enorme pressão, ele ainda luta desesperadamente para impedir que o ladrão alcance seu companheiro. Então, no instante seguinte, os ladrões desaparecem completamente de vista. Emperor of Fendu imediatamente avisa seu mestre de que a situação ficou crítica, porque adversários assim são perigosos demais para se perder de vista nem que seja por um segundo. De repente, os dois ladrões reaparecem atrás de Lin Yu. Os olhos deles brilham com fogo infernal e, sem hesitar, eles avançam com a confiança de predadores convencidos de que podem finalizar a caçada. Os fantasmas cercam o protagonista por vários lados.
Emperor of Fendu tenta alertar Lin Yu mais uma vez justo quando o trem entra num túnel escuro, deixando a situação, que já era perigosa, ainda pior. Lin Yu ativa imediatamente o Monster Mode, permitindo que seus olhos enxerguem através da escuridão absoluta. Com os sentidos ajustados à falta de luz, ele se firma e se prepara para continuar a luta mesmo com a visibilidade limitada. Graças ao Monster Mode, Lin Yu ainda consegue ver seus oponentes claramente mesmo na escuridão total. Essa vantagem permite que ele leia os movimentos deles a tempo e desvie dos ataques selvagens com muito mais eficiência. Aproveitando essa abertura, Lin Yu lança um contra-ataque com o baralho mágico. Ele abre as cartas ao redor do corpo em um arco brilhante, transformando elas num anel de armas em movimento rápido. As cartas disparam aleatoriamente numa velocidade extrema, acertando uma vez atrás da outra de ângulos imprevisíveis. Uma após a outra, elas rasgam os campos de energia protetores dos fantasmas e destroem suas defesas. Os olhos do líder da gangue queimam com fogo furioso quando sua raiva chega ao limite. Ele ruge que, mesmo que estejam condenados a morrer ali, ainda assim vão arrastar Lin Yu junto com eles. Lin Yu, no entanto, vê os fantasmas como imprudentes e tolos. Ele sabe muito bem que ainda tem artefatos suficientes guardados para continuar resistindo e não acredita que essas ameaças desesperadas possam realmente encurralá-lo. Então Lin Yu usa um Souling Talisman junto com um Spirit Killing Talisman em um ataque combinado. O líder não consegue bloquear os efeitos dos dois sinais mágicos, e quando os poderes dele se sobrepõem, uma explosão gigantesca irrompe bem no momento em que o trem sai do túnel. Completamente consumido pelo fogo mágico, o líder da gangue ainda estende as duas mãos e tenta uma última vez destruir Lin Yu. No momento crítico, Emperor of Fendu corre e protege seu mestre de novo. Os efeitos dos talismãs continuam se intensificando sem nenhuma piedade. Os dois fantasmas são engolidos pelas chamas mágicas, e raios brilhantes de energia começam a explodir de seus corpos em correntes violentas. Logo os clarões de energia começam a desaparecer, e junto com eles os próprios fantasmas somem no espaço. Lin e o Emperor of Fendu continuam de pé no teto do vagão em movimento, observando em silêncio os últimos vestígios daqueles fantasmas se espalharem lentamente ao vento. Depois que a batalha termina, Emperor of Fendu de repente cai sobre um joelho diante de Lin Yu. Com a voz cheia de vergonha, ele pede perdão por não ter conseguido proteger completamente seu mestre e mantê-lo em segurança. O ex-cozinheiro abaixa a cabeça e diz que, por causa da própria negligência e falta de atenção, Lin Yu foi forçado a enfrentar quase sozinho dois fantasmas perigosos. A culpa dele fica evidente em cada palavra. Lin Yu não o culpa. Com calma, ele diz que situações inesperadas assim acontecem com frequência em batalha, que teve a luta sob controle o tempo todo, e depois manda Emperor of Fendu se levantar. O cozinheiro fica tão envergonhado com o próprio erro que mal consegue levantar a cabeça. Tomado pela culpa e pelo arrependimento, ele diz que não consegue se perdoar e que está pronto para aceitar qualquer punição pelo que fez, não importa o quão severa ela seja. Lin Yu diz de forma leve que, já que o cozinheiro o deixou sozinho para lidar com dois fantasmas, a punição por enquanto vai ser simples. Ele manda o cozinheiro preparar um almoço especialmente delicioso, quase como se estivesse provocando, mas também deixando claro que não levou o caso tão a sério assim. Mesmo assim, o cozinheiro ainda sente que esse castigo é leve demais e que isso não alivia em nada o peso no coração dele. Vendo o quanto ele está levando aquilo a sério, Lin Yu acrescenta de maneira casual que, se ainda parecer pouco, então ele pode se punir ficando sem beber álcool pelos próximos 3 dias. Só então os passageiros percebem aos poucos que o vagão parou de tremer. O balanço violento sumiu, e esse silêncio repentino faz todo mundo congelar por um instante antes de olhar em volta com cuidado, trocando olhares pálidos e assustados entre si.